Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno, Ele sabe tudo que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Ele traz essa faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra dele gratuitamente, é um divisor de água para mim, acredito que seja para você também. Então me possa em nome do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entre com muita alegria no coração, com muito amor, com muito carinho para receber a palavra. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva. Deixa o seu like aí para abençoar a obra do Senhor em nome de Jesus. Juntos somos mais fortes. Vamos no ID aí. Não olhe a sua religião. Não olhe a placa da sua igreja. Não prego religião. Eu não olho a placa da sua igreja. Às vezes eu falo que eu não prego placa, nem prego religião. Não tenho nada contra a placa de igreja, meus irmãos. Eu só estou falando que eu não ligo qual que é a sua religião. Então, se você for católico, espírito, evangélico, cristão, outras religiões, a palavra veio para me entregar para você. A você ter fé, acreditar e crer na palavra do Senhor, porque a palavra dele, quando a gente crê, a gente é salvo. Quando a gente confessa o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nós somos salvos. Salvo você, sua casa e sua família, porque Deus vai trabalhar na sua vida e através da sua vida, sua comunhão com Ele, Ele vai salvar toda a sua família, porque você vai levar a palavra, você vai ser luz, você vai ser sal da terra para a sua família, você vai ser a igreja dentro da sua casa. Então a promessa é salvar pai, filho, vovó, tio, irmão, parente, a sua parentela, em nome do Senhor Jesus, porque você vai ser uma luz. Deus vai te levantar como luz, levar paz na família, no casamento, família restituída, salva. Lindo, né, meus irmãos? Casamento restituído, salvo. Não deixe de usar, de lutar. Seja um guerreiro, seja uma guerreira pelos seus objetivos aí, seus projetos, em nome de Jesus. Deus é o Deus do impossível, não limite Ele. O que nós não podemos, Ele pode. Amém? Já orei pela sua vida, já apresentei a sua vida, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está no controle de tudo. Só vou entregar a palavra do Senhor para o coração dos meus irmãos e você tome posse em nome de Jesus. Vamos orar, Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí, mais uma vez aqui, trazendo a palavra do Senhor que é viva e eficaz aos nossos corações, é um divisor de água, glória a Deus. Então hoje nós vamos para Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. E o que vai falar na palavra? As vestimentas da redenção devem permanecer limpas. As vestimentas da redenção deve permanecer limpa. Forte essa palavra hoje, hein, meus irmãos? É bem curtinha, mas eficaz, em nome de Jesus. Então, nós vamos para Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. O versículo 9 vai falar assim: depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e com palma nas suas mãos. Forte, hein? Vamos continuar para nós entender. Preste bem atenção, porque a palavra é bem curtinha, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Enfatiza a importância de as vestimentas dos salvos estarem brancas. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor.
Quem proveu as vestimentas quem proveu as vestimentas da redenção? Foi o Senhor. Porém, cabe aos crentes redimidos manter suas vestimentas limpas. A multidão havia lavado as vestiduras no sangue do Cordeiro, e por isso ela já estava branca. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Vejamos, forte, né? Bem curtinha, presta atenção. Em Gênesis capítulo 35, versículo 2, Jacó ordenou à sua família que se purificasse e lavasse as suas vestes antes de se encontrar com Deus em Betel. Jacó se preocupou em limpar as vestimentas de sua família. Olha que forte, meus irmãos. Gênesis capítulo 35, versículo 1 até o 7, que está escrito. Em Êxodo capítulo 19, versículo 10, Deus ordenou ao povo que se purificasse e lavasse as suas vestes. O Deus Santo exigiu estes limpas. Deus Santo exigiu vestes limpas do seu povo antes de descer até eles no Monte Sinai. Êxodo capítulo 19, versículos 16 até o 18, que está escrito, glória a Deus. Em Êxodo capítulo 19, versículo 14, está escrito que Moisés consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. O pastor do rebanho deve se preocupar em manter o povo de Deus como uma virgem pura diante de Cristo, o noivo amado. Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 2, que está escrito, glória a Deus, aleluia, aleluia. Em Salmo 132, versículo 16, Deus prometeu vestir de salvação. Em Salmo 132, versículo 16, Deus prometeu vestes de salvação. Os seus sacerdotes, embora Deus tenha nos vestido com vestes de salvação, Em Isaías, capítulo 61, versículo 10, a responsabilidade de manter as vestes limpas é nossa. Olha que forte. Vou repetir, meus irmãos. Eu vou repetir. Em Salmo 132, versículo 16, Deus prometeu vestir de salvação, veste de salvação, os seus sacerdotes. E embora Deus tenha nos vestido com veste de salvação. Aleluia. Em Isaías capítulo 61, versículo 10, a responsabilidade de manter as vestes limpas é nossa. Nós que temos que ter essa responsabilidade. Olha que forte, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, Salomão nos aconselha dizendo: em todo o tempo sejam alvas as suas vestes. As nossas vestes devem permanecer sempre limpas.
Glória a Deus, aleluia, forte. Vamos continuar para nós entender. Em Zacarias capítulo 3, versículo 14. Em Zacarias capítulo 3, versículo 4, o profeta Zacarias escreve que as vestes sujas de Josué foram trocadas por vestes limpas e apropriadas para o homem de Deus. Repetindo, forte, hein? Vou repetir, meus irmãos. Em Zacarias, capítulo 3, versículo 4, o profeta Zacarias escreve que as vestes sujas de Josué foram trocadas por vestes limpas e apropriadas para o homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nossas vestes têm que ser limpas e apropriadas, meus irmãos, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. A Bíblia afirma que os crentes que não contaminaram as suas vestiduras andarão de branco com Cristo. Olha que forte. Eu vou repetir esse versículo. Os crentes, Apocalipse capítulo 3, versículo 4. A Bíblia afirma que os crentes que não contaminaram as suas vestiduras andarão de branco com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, João escreve que os crentes redimidos já lavaram e alvejaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia, que palavra forte, hein, meus irmãos? Como é que nós temos que andar? O Senhor todos os dias está nos ensinando, trazendo essa faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo aí para conosco, em nome de Jesus. Nós vamos para a conclusão, que é o resumo. Tudo que você não entendeu na palavra, o resumo é para os meus irmãos entender. Amém? Manter as vestimentas da redenção limpas neste mundo se torna um grande desafio para o cristão. Entretanto, a palavra de Deus é a água pura que nos lava, nos purifica e mantém as nossas vestimentas limpas. Efésios capítulo 5, versículo 26 e versículo 27. Meus irmãos, entendeu? Que soberania essa palavra. Que lindo, que maravilhoso que o Senhor traz nos nossos corações. A palavra de Deus fala nas escrituras que nós erramos por falta de sabedoria da palavra. Então, a palavra está viva e eficaz ao coração dos meus irmãos. E vou ler mais uma vez a conclusão, que é o resumo. Manter as vestimentas da redenção limpas neste mundo se torna um grande desafio para os cristãos. Entretanto, a palavra de Deus é água pura que nos lava, nos purifica e mantém as nossas vestiduras limpas. Efésios capítulo 5, versículo 26 e versículo 27, até aqui. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Que lindo, né, meus irmãos, esta palavra? Que maravilhoso, meus irmãos. Não tem como dar errado quando nós estamos na palavra do Senhor, na presença, na comunhão, meditando de dia e de noite, quando nós temos um tempinho. Pastora, mas eu vou ficar meditando de dia e de noite? Eu trabalho, eu tenho meus quefazeres. Mas quando você tiver um tempinho, você medita nela. Deus está te vendo. Nada é nu para o Senhor. Nada é vestido para o Senhor, perdão. Nada é vestido para o Senhor. Tudo é nu, Ele vê tudo. O olho dele está em mim, está em você. Não importa onde nós estamos. Ele nos está vendo. Conhece o meu e o seu coração, se é sincero. E eu estou aqui na sinceridade, trazendo a palavra do Senhor como o Senhor me enviou. Arde você crer, acreditar e tomar fé. E ter fé, muita fé, para receber esta palavra e colocar como um diamante no seu coração.
porque Ele viu se você também teve temor e recebeu a palavra com muito amor, como eu entreguei aqui, com muito amor ao seu coração. Porque hoje é o que eu sei fazer, é falar das maravilhas, das grandezas dele. Isso traz uma alegria no meu coração. O Senhor está com a mão na minha cabeça, assim, com a mão na minha cabeça. Eu estou pregando a palavra aqui e Ele está assim, ó. Eu estou protegida. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos em oração, quando nós estamos meditando, quando nós estamos na palavra do Senhor, enviando a outras pessoas, falando, Ele está ali conosco. Você sabe por quê, meus irmãos? Eu vou contar um testemunho que eu já contei e já faz um pouquinho de tempo. Uma pessoa entrou, pegou o meu telefone e falou, não, eu evangelizava com aqueles papelzinhos de evangelização e eu colocava o meu nome e o meu telefone e eu enviava nas caixinhas dos correios. Eu andava o dia todinho, eu fazia 100, 50 e saía enviando e só terminava, só vinha embora quando terminava. Orando naqueles papel, quem pegasse aqueles papel, aquelas mensagens, não é papel, mensagem, meus irmãos. Me desculpa meu português errado aí. As mensagens, quando eu orava, Senhor, quando essas pessoas ouviam essa mensagem, pegar para ler, que o Senhor vem impactar o coração, trazer avivamento, trazer sabedoria, inteligência, derrubar por terra todo laço, todo embaraço do inimigo, entra com providência, aqueles que têm fé, aqueles que leu, que acreditou. Eu orava assim, eu apresentava às madrugadas aquelas mensagens, eu faço as coisas com diligência, meus irmãos. Aí teve uma pessoa que ligou para mim e eu atendi. Falou, pastora, eu assim, contou. E ela louvava. Ela ia para as igrejas. O pai dela era evangélico, a mãe dela era evangélica. Meus irmãos, eu não sei o porquê é que ela desviou da igreja. E essa pessoa ficou totalmente transformada. Ela louvou até um louvor lindo para mim. Uma menina de Deus desviada. E ela queria se encontrar comigo. Eu não conhecia ela, mas ela me conhecia porque ela assistiu o meu canal. Ela pegou meu telefone. E ela falou, pastora, eu quero me encontrar contigo. Onde você mora? Eu falei onde que eu morava. Não é muito longe que da onde que eu tô. Porque eu deixava só as redondezas aqui, as mensagens. E ela foi, eu falei que ia me encontrar num lugar, numa praça com ela. Mas como eu não conhecia ela, e ela falou pra mim, pastora, qual roupa que você vai? Eu dei a cor da minha roupa, ela deu a cor da roupa dela e eu fui. Ela falou, pastora, eu posso te pedir alguma coisa? Eu falei, pode. Não coloca a mão na minha cabeça, não. Eu falei, não, eu não vou colocar a mão na sua cabeça se você não permitir. Aí eu fui para conversar com ela só. Ela queria que eu fosse só para me conversar com ela só. Tá bom, mas antes eu me ungi, antes eu orei, eu convidei o Senhor. Senhor, olha, fiz tudo bonitinho. E fui, fiquei lá no banco esperando. E ela me viu. Eu não conhecia ela, eu não vi ela. E ela falou, pastora, eu tô te vendo, você tá com a roupa assim. Eu, sim. Mas você não falou que vinha sozinha? Eu falei, sim, eu vim sozinha. Ela falou, você não tá sozinha, você veio com um homem de branco, tem um homem de branco do teu lado. Eita, eu tô arrepiada aqui, meus irmãos, é forte, aleluia, glória a Deus. É forte, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo está aqui confirmando, meus irmãos, que nós nunca estamos sozinhos quando nós estamos com o Senhor, o que eu quero te falar. Ela não se aproximou de mim. Por quê? Porque tinha um homem de branco, o Senhor estava comigo ali, ela estava toda endemoniada. Porque o que ela falou para mim não era coisa de gente não, de cristão não, era pessoas que estavam mesmo, o inimigo tinha entrado ali e estava judiando com ela. Mas ela não se aproximou de mim, ela ficou falando, eu não vou, você não veio sozinha. Você não veio sozinha. Então o inimigo, ele vê, meus irmãos.
Então, o que eu quero dizer para os meus irmãos é que quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos na mesma fé, na mesma concordância, quando nós estamos dando a direção, a nossa prioridade para Deus, Ele está conosco, nós nunca estamos sozinhos. E eu não consegui, mas eu fiquei em oração por aquela pessoa. Eu fiquei em oração por ela. Senhor, salva, cura, liberta. Senhor, salva, cura, tem piedade e misericórdias. Em nome de Jesus, ela ficou até um bom tempo comigo, assistindo os meus vídeos no status. Aí depois, eu não sei o que aconteceu, ela não coloca a foto dela, ela colocou a foto dela umas 2 vezes, depois tirou, colocava outras coisas assim. Então, mas eu nunca deixei de orar, eu sempre apresento as pessoas que necessitam e precisam. E se Deus permitir, um dia ela vai ter um encontro comigo. Um dia ela vai ter, porque o Senhor vai levar, ela vai ser liberta, ela vai ser curada. Ela vai ser, porque o propósito de Deus nessa terra, para mim, é cura e libertação, o meu ministério, que Ele colocou nas minhas mãos. Meu não, dele. O ministério é dele. Ele só me deu para mim me responsabilizar pela obra dele. Mas o cabeça é Ele. É o Espírito Santo de Deus. É Ele, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o comandante da obra que Ele colocou nas minhas mãos. Em nome do Senhor Jesus. E estamos aqui, meus irmãos. Eu estou só querendo explicar para os meus irmãos que nós nunca estamos sozinhos quando nós colocamos o Senhor na nossa direção. Então, se eu estou ministrando a palavra, se eu estou em louvor, se eu estou em oração, se eu estou em comunhão, se eu estou em contato, meditando, Ele está aqui. Enquanto eu estou na obra dEle, Ele está comigo. Mas se eu sair, a palavra também fala, se eu sair da obra do Senhor, Ele também tira a mão. Então, é sério, meus irmãos. Vamos fazer a obra do Senhor com diligência, vamos ouvir a palavra com diligência, vamos dar atenção porque a serva está falando aqui em nome do Senhor Jesus. Eu tenho muitos testemunhos lindos, meus irmãos. Eu tenho tantos testemunhos lindos, eu já testemunhei, já aí, o começo que eu comecei até aqui, eu testemunho. Glória, e peço para o Senhor me renovar meus testemunhos. Já falei demais, meus irmãos, vamos aí, falei não, demais não, eu só falo aquilo que o Senhor coloca no meu coração e que é surreal. Em nome de Jesus. Eu quero que você creia, que você acredite. Vamos orar ao Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Para resumir o que eu queria falar da palavra sobre a fé que o Senhor, enquanto nós estamos aqui na obra dele, enquanto nós estamos meditando, enquanto nós estamos juntos na mesma fé, na mesma concordância, ele está aqui, ó. É o melhor lugar que eu posso estar, na presença do Senhor, porque estou protegida. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deixe seu like para abençoar aí e essa palavra ir para outras pessoas em nome de Jesus. Vamos juntos. Isso se chama o ID do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?